A gente vai passar para vocês um trecho de uma fala mais cedo de Flávio Bolsonaro, em que ele confirma que o presidente Lula foi, sim, assunto no encontro que ele teve com Donald Trump. Ele fez isso respondendo a uma pergunta da nossa correspondente, a Priscila Yasbeck. Vamos ouvi-lo. A imprensa está publicando que houve uma pergunta do presidente Lula durante o encontro com o Trump. Trump falou do presidente Lula? Não, eu que na verdade quis separar quem é Flávio de quem é Lula, só isso, esse nesse contexto. Ele elogiou? O que ele perguntou? Mostrando que eu sou completamente diferente dele, só isso. Pronto, o Pedro e a Juliana já estão aqui comigo. Pedro, ele mais cedo encontrou com Christopher Landau, que é o vice-secretário de Estado, né, que trabalha com Marco Rubio, e também com o... deixa eu lembrar o nome dele aqui. Darren Beattie. Exato. Vocês vão se lembrar dele. É aquele assessor do Trump que vinha para cá com uma visita, inclusive prevendo uma visita com o ex-presidente, ao ex-presidente Jair Bolsonaro na prisão. Ele acabou tendo visto revogado pelo governo brasileiro, nem veio para cá, e o Flávio Bolsonaro se encontrou com ele. Essa agenda de Flávio, especificamente com essas duas figuras que já se posicionaram contra o governo brasileiro, várias vezes nas suas redes sociais e tudo mais, a favor do Magnitsky, a favor das sanções e do tarifaço no Brasil, essas pessoas são bem representativas da ala mais ideológica do governo Trump. Essa agenda confirma essa aproximação de Bolsonaro com essa ala mais ideológica? Mais do que isso, né? Mostra que essa ala mais ideológica está ganhando espaço na Casa Branca. Lembrando que o Landau foi aquele que criticou Alexandre de Moraes no ano passado, quando houve aquela questão das sanções da lei Magnitsky. Então, o Christopher Landau e o Darren Beattie, né, são duas lideranças que fazem parte daquele MAGA, que é o Make America Great Again, que, por sua vez, tem lideranças e nomes que participam daqueles eventos internacionais organizados aqui no Brasil, eram organizados aqui no Brasil pelo Eduardo Bolsonaro, que é a CEPAC, Conferência de Ação Política Conservadora. Então, esses dois nomes que eu citei aqui agora, eles participam desses fóruns internacionais de direita, têm posicionamentos ultranacionalistas, têm posicionamentos mais radicais ali em relação a outras alas da Casa Branca, pregam ali teorias conspiratórias, enfim, e fazem um combate ao que eles chamam de agenda progressista ou agenda woke. Então, esse grupo é aquele que defende uma atuação mais intensa dos Estados Unidos na eleição brasileira ou em outras eleições onde há, na visão deles, o perigo de uma vitória da esquerda, onde há um candidato do campo da direita. Portanto, eles fizeram a ponte ali com o Donald Trump, eles que convenceram o presidente a receber Flávio Bolsonaro, mas o Donald Trump, por sua vez, apesar de ter esse suporte ideológico desse grupo, ele é um presidente mais pragmático, né? Então, ele recebeu Flávio Bolsonaro, fez aquela fotografia, inclusive os gestos dizem muito, porque eles sequer estavam se cumprimentando, ou enfim, uma foto que parece ter sido tirada ali meio rapidamente, não publicou absolutamente nada, não comentou nenhuma linha na sua rede social sobre esse encontro com Flávio Bolsonaro, deixando esse movimento aí para os seus interlocutores que fazem parte desse grupo mais ideológico. O senador achou graça da pergunta da Priscila Yasbeck sobre isso, né? Por que a Casa Branca não fez nenhum comentário? Juliana, como é que o eleitorado recebe essa agenda de Flávio Bolsonaro? Como é que os aliados políticos de Flávio Bolsonaro recebem essa agenda que ele tem nos Estados Unidos? Um pouco de ceticismo, a gente já traz isso antes dessa viagem acontecer, para entender exatamente que tipo de impacto isso pode ter no eleitorado brasileiro. Eles entendem que é um aceno importante para a base que já está consolidada, que não vai votar no presidente Lula, que vai votar em qualquer candidato que seja indicado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, mas até mesmo dentro do PL há um entendimento de que é um aceno, uma foto tirada ali ao lado do Trump, que talvez não possa fazer tanta diferença quando a gente fala de indecisos, que é a disputa que está acontecendo, pelo menos nesse momento, nessa pré-candidatura, né? Nesse momento pré-campanha eleitoral.
Vale lembrar outro ponto, que é o seguinte, Flávio Bolsonaro encontrando um caminho para conquistar de algum tipo ou mostrar uma conquista de uma vitória mais à frente. Vem ressaltando sempre essa questão da classificação das organizações criminosas brasileiras como grupos terroristas. Há um entendimento de que isso vai acontecer até entre a diplomacia brasileira, isso pode acontecer nos próximos meses, não exatamente por uma influência ou uma conversa feita pelos aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro, pelo próprio clã Bolsonaro, mas porque tem ali o presidente Donald Trump, ele quer fazer com que isso aconteça, né? Ele já teve reuniões com outros países, criou ali uma conferência, uma coligação de países que devem fazer isso na América do Sul. Então, há interesses políticos para além dessa relação com os próprios Bolsonaro. Mas, olha, Thaís, se isso acontece lá daqui a alguns meses, fica parecendo que Flávio Bolsonaro fez esse caminho, né, essa tratativa, abriu esse espaço. Então, ele procura ali alguns assuntos que podem vir a ser, ou podem ser vendidos como vitórias para o bolsonarismo, se de fato acontecerem decisões dos Estados Unidos. A gente chama atenção sempre para essa, que é a classificação das organizações terroristas, e também para aquela investigação que trata sobre a seção 301, a investigação contra alguns mecanismos econômicos aqui no Brasil. A gente está falando de PIX, de 25 de março, e também há um entendimento da diplomacia que isso possa acontecer. É só importante que a gente sempre coloque, nesse ano eleitoral, é difícil que isso aconteça, uma separação, né, entre o que faz parte da negociação Brasil-Estados Unidos, quais são os interesses mais amplos de Donald Trump na América do Sul, que tipo de aceno ele está fazendo, ou que tipo de vontade, interesse ele tem com essas decisões na América do Sul, e o que faz parte das conversas com o clã Bolsonaro. Então, separando essas duas coisas, a gente consegue entender se mais para frente houver algum tipo de sanção ou alguma mudança e que tipo de influência teve ou não, né, Flávio Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo nisso. Só lembrando que o Warren Beatty foi aquele que veio para o Brasil, quis vir para o Brasil para visitar o Bolsonaro. Darren Beatty, né? O Warren Beatty é o ator. Darren o ator Beatty. lá dos anos 80, né, meu querido? Entrega a idade. Entregando a idade aqui. Mas ele teve o visto anulado porque ele queria visitar o Jair Bolsonaro aqui no Brasil. Isso pediu autorização. Sem pedir autorização. Ele chegou a pedir autorização, recebeu a autorização de Alexandre de Moraes, e aí ficou aquela história, tá, mas qual que é a agenda que ele tem no Brasil? Ele vem apenas para visitar Jair Bolsonaro? E aí era naquele momento ainda que Lula e Trump estavam tentando se entender ali, especialmente sobre os vistos de ministros brasileiros que tinham sido cancelados. O caso do visto do ministro da Saúde, por exemplo, toda a sua família, sua filha, ninguém entendeu nada, o porquê daquilo tudo.